Muito bem, quero saudar a alma do jovem com boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite nós vamos estar meditando em Provérbios capítulo 4, a nossa segunda parte da nossa meditação. E nós vamos estar lendo do versículo 13 até o versículo de número 27, que é a parte da nossa mensagem nesta noite. Que diz assim a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 4, versículo de número 13. Retém a instrução e não alargue. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entre na vereda dos perversos, nem siga pelos caminhos do mal. Evita-o, não passe por ele. Desvia-te dela e passa de largo, pois não dorme se não fizer o mal, e foge deles o sono se não fizeres tropeçar alguém, porque come o pão da iniquidade e bebe o vinho da violência. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabe eles em quem tropeçam. Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vidas para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos, olhe direitos, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos o teu caminho seja reto, não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira-se o teu pé do mal. Pai Celestial, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento, e que o Senhor venha derramar a tua graça sobre nossas vidas, nos dando a compreensão para compreender e entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem amados, jovens, nesta noite, nós já vimos na mensagem anterior, que nós, do versículo 1 até o versículo 13, aonde Salomão, ele nos ensina com os ensinamentos do seu pai, e ele afirma que seu pai era o seu mestre, era o seu professor. Ele afirma que seu pai era aquele que o protegia, era o seu protetor, com os ensinamentos que ele adquirisse para o seu futuro, mas também ele era o seu provedor, aquele que proveu para ele a sabedoria através da palavra de Deus. E nesta noite nós iremos falar sobre o versículo 14 até o versículo 27, aonde a instrução de seu pai, ele continua ensinando seu filho, mas agora ele começa a falar sobre dois caminhos para seu filho. Davi, ele ensina a Salomão que existe dois caminhos. Na leitura que nós lemos, você pode observar o caminho do ímpio e o caminho do justo. Então, Salomão, ele começa a mostrar para nós as instruções de seu pai, a ensinar a ele, quando ele estava em companhia de sua mãe. Como ele diz no versículo 13, retém a instrução e não largue. Guarda-a, porque dela é a tua vida. Então, essas instruções ele deu, ele começa agora a ensinar sobre dois caminhos. Verso 14, ele mostra, do versículo 14 até o versículo 17, ele mostra que há o caminho dos ímpios. Veja o versículo 14. Não entre pela vereda dos perversos,
nem siga pelo caminho do mal, evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa de largo. Então ele mostra aqui o caminho dos ímpios para ele, ensinando ele o caminho dos ímpios, que o caminho dos ímpios é um caminho de treva, é um caminho de escuridão. Como ele diz no versículo 19, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em quem tropeça. Então, ele mostra que esse caminho dos ímpios é um caminho de treva, é um caminho de treva. Amados, o caminho dos ímpios consiste que ele induz as pessoas a andar por ele. Esse é o caminho dos ímpios. O versículo 14, ele é bem claro. O caminho do mal, ele encoraja, ele incita e ele instiga para que você ande por este caminho. O caminho do mal, ele faz isso. É o caminho dos ímpios, como diz o versículo 14 em diante, até o versículo 17. Amados, o conselho de Davi para seu filho, aqui no versículo 14, versículo 15, o conselho de Davi para o seu filho, Salomão, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, versículo 15, ele mostra que ele adverte seu filho com uma advertência quadrupla. Veja, versículo 15, evita o caminho do mal, não passe por ele, desvia-te dele, passa de largo. Então a advertência que Davi passa para seu filho é que este caminho mau, ele adverte ele com uma advertência quadrupla, né? Para que ele evite andar por este caminho mau, que ele não passe por este caminho mau, para que ele desvie-se do caminho mau e para que ele passar por longe. É o que Davi escreve no capítulo 1 do Salmo 1, quando ele diz, não para, não se detém e nem te senta no caminho dos ímpios. É o mesmo ensinamento que ele passa aqui para seu filho. Versículo 16 e versículo 17 nos adverte que a vigilância espiritual é requerida de nós, como era requerida de seu filho, Salomão. Pois o mal, ele não dorme. Olha o versículo 16 e 17. Pois não dorme, se não fizer o mal. Foge dele o sono, se não fizer tropeçar alguém. Então ele não dorme, ele fica planejando o mal. O caminho dos ímpios, ele planeja o mal. Existem muitas mentes brilhantes no mundo, mas para o mal. Não para fazer o bem. Poucos fazem o bem com suas mentes brilhantes, mas a maioria, que as mentes brilhantes que nós vemos aí, nós vemos nos noticiários, jornais e etc., que as mentes brilhantes praticam sempre o mal. E é o que Davi ensina para o seu filho aqui. Olha, eles não dormem se não fizer o mal. Foge dele o sono, se não fizer alguém tropeçar. É isso que acontece no meio do mundo que nós vivemos. Versículo 17 diz, porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Isso era o que Davi ensinou para seu filho Salomão, que ele dá instruções a ele, para que ele não seguisse esse caminho do mal. Amados, queridos jovens, somente a palavra de Deus ilumina o caminho do justo. Somente ele. Porque a maldade dos ímpios se torna tão natural para eles como comida e bebida, como nós vimos no versículo 17. Olha, porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Então, para os ímpios, a maldade se tornou tão natural para eles, que é como comida e bebida para eles. Mas nós temos do versículo 18 a 27, Davi instruindo seu filho, mostrando que há um caminho justo também. Não só o caminho ímpio, mas o caminho do justo. Veja o versículo 18. Mas
A vereda do justo é como luz da aurora. Você já viu a luz? O dia quando está raiando pela manhã, você já acordou 5 horas da manhã, 6 horas e vindo o sol saindo, vai brilhando, vai instigando, e para se formar o dia maravilhoso, bonito, com o sol sai. Ele diz que o caminho do justo é assim. Veja, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, vem subindo o sol nascendo, e assim o justo tem que viver. É assim que ele diz para seu filho, que o justo deve viver desta forma. Desta forma. Porque somente a palavra de Deus, ela ilumina o caminho do justo e leva para a luz. Como Davi escreve no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem é a luz? Jesus. Somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus ilumina o caminho do justo e leva para a luz. Quem é a luz? Jesus. Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Todo o resto, meus amados, é escuridão e induz ao tropeço. Os conselhos de Davi aqui é para que continue andando na luz, como ele diz no versículo 18 a 27, é que continue andando na luz, para que seu filho continue andando nesta luz. Nesta luz. Como? Lendo a palavra, estudando a palavra e guardando a palavra do Senhor no mais íntimo do seu coração. Davi disse isso no Salmo 119, verso 11. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Como ele coloca aqui para nós, nos versículos 20 e 21. Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Amados, porque devemos guardar no mais íntimo do nosso coração? Por que devemos guardar a palavra do Senhor no mais íntimo do nosso coração? Porque ela é a fonte da vida. Olha o que diz o versículo 23. Sobretudo, o que devo guardar. Versículo 21. Não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem o acha, e saúde para seu corpo. Versículo 23. Sobretudo, o que deves guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida. Fonte da vida. Então, por isso que devemos guardar no mais íntimo do nosso coração, porque ela é fonte de vida, a palavra de Deus. Versículo 23, quando fala de coração, nos coloca diante de nós, meus amados, a palavra coração aqui, essa palavra na Bíblia denota a sede dos sentimentos. A sede dos sentimentos e o impulso dos homens. Segundo o que Jesus falou lá em Lucas capítulo 6, versículo 46. A boca fala do que está cheio o coração. Amados, desvia-te da perversidade e da maledicência. É que diz o versículo 24. Veja, desvia-te da falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. A palavra perversidade significa habitualmente
disposto a desobedecer e se opor à palavra de Deus. Isso que quer dizer a palavra perversidade. É aquele que está em desobediência e aquele que está se opondo à palavra de Deus. Como diz o versículo 24 aqui, né? Desvia-te da falsidade dos lábios, da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. É o que diz a palavra do Senhor aqui no versículo 24. Portanto, nos é dito aqui nesse texto, meus amados, que não devemos duvidar da palavra de Deus, nem se opor a ela. Independentemente das atrações que tanto os desviam os nossos olhos, como diz o versículo. Mas nos olhos deve estar olhando, nossos olhos devem estar olhando continuamente para a palavra de Deus. Nos versículos 26 e 27, diz assim, ó: podera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos seja reto. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira os teus pés do mal. Mas a instrução aqui, novamente, de Davi para seu pai, de Davi para seu filho, de Davi para seu filho aqui, é que ele possa examinar o caminho que ele vai andar. Ele deve examinar aonde ele vai pisar, as veredas dele. As veredas dele. Examinar o caminho. Examinar aqui é vigiar. Vigiar. Com uma atitude de coração. Veja o versículo 26 e 27. Pondera, ou seja, examina, vigia, analisa as veredas dos teus pés, Ele tem que examinar, ele tem que analisar aonde ele deve pisar. Porque Davi, ele diz que há dois caminhos para seu filho: o caminho do ímpio e o caminho do justo. Então ele diz, pondera, examina, analisa. Atenção, na vereda, no caminho que tu vai pisar. E quem é o caminho certo? Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Amados, concluindo essa reflexão desta noite, os conselhos de Salomão, para nós, para você, jovem, é as mesmas dadas a ele por seu pai. Quando ele diz, retenha a instrução e não as largue, guarda-a, porque ela é a tua vida. As instruções dadas a ele é que existe dois caminhos: o caminho dos ímpios, que é um caminho de treva, um caminho de escuridão, mas o caminho do justo, que é um caminho de luz, aonde brilha mais e mais como a luz da aurora. E para ele seguir, para você seguir, para mim seguir este caminho, precisamos examiná-lo à luz da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar sua vida, jovem, nesta noite, com essa reflexão da palavra do Senhor. Que você possa ler esse capítulo 4, que você vai entender muito mais e vai tirar muito mais proveito para a sua vida. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém.